ainda estão trabalhando os últimos movimentos de Abrão no Egito. Vamos fazer a leitura do trecho todo, mas retomando a partir daquele momento que nós finalizamos na semana passada. Tá bom? 12:10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é tua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos, e servos e servas e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Nós chegamos na semana passada algumas reflexões mais projetivas, tentando entender esse grupo, esse grupamento que representa a nossa condição íntima. Aqueles arquétipos, aqueles modelos que sem dúvida estão sinalizando facetas da nossa intimidade. Entender o Abrão como sendo este novo homem que faz um pacto com Deus, este novo homem que se caracteriza por uma condição de obediência e fé, vivenciada da forma mais serena. Uma obediência, mas ao mesmo tempo uma característica interessantíssima que foi ressaltada, que é a capacidade de visão de Abrão. Este homem, considerado também profeta, demonstrou a sua visão quando estabelece um plano de ação claro no seu diálogo com Sarai, definindo os passos naturais, a sequência natural daquilo que viria a partir da entrada num campo de vida novo, que seria a expressão proposta a partir do Egito. Comentamos a demanda de cada povo e as motivações internas que levam o indivíduo a estabelecer possibilidades de mudança. No primeiro momento, a fome foi o recurso que estimulou o movimento de Abrão e todo aquele grupo que já compunha a sua família espiritual, no sentido mais amplo. Aqueles que haviam sido sensibilizados pelos estímulos lançados até sobre a visão do Deus único. Todo esse grupo vai com Abrão para o Egito. Esse grupamento refletindo essa motivação inicial para o atendimento das carências mais baixas. No caso do Egito, um ambiente onde as carências materiais não vigoravam, mas sim um outro tipo de demanda. E aqui nós percebemos a beleza, a formosura, a busca pelo prazer.
como um desafio a mais. Feitos esses comentários, nós observamos que a visão de Abraão é concretizada. E há todo um padrão novo. E como resposta a esse padrão novo, surge um ganho. Um ganho que representa o acréscimo das experiências que aqui são colocados como e teve ovelhas, vacas, jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos, identificando todos esses componentes como se fossem acréscimos da misericórdia. A cada nossa experiência nós somamos valores que podem ser caracterizados no mundo como recursos materiais, mas que na verdade cada um aqui poderia retratar um aspecto. Que aspecto as ovelhas falariam? A capacidade da docilidade? Nós poderíamos falar das vacas, o aspecto nutritivo, dos camelos, a capacidade de resistir aos impactos, aos intempéries, aos grandes deslocamentos, aos desafios da aridez da vida. Então nós poderíamos trabalhar cada um desses elementos como sendo aspectos também da nossa intimidade. E vejam bem, servos e servas. Aqui esse elemento, servos e servas, já caracterizando na intimidade de Abraão uma condição de comando, quando ele teria a seu favor, para o seu desenvolvimento natural, elementos tais que iriam auxiliá-lo sob o comando ativo a realização daquilo que era necessário para o crescimento. Então, todo esse acervo pessoal representaria o tesouro que mora no coração da pessoa. Além disso, jumentas, que nós não falamos camelo antes das jumentas, né? E aqui, jumentos e jumentas, né? Em termos daquilo que nós necessitamos transportar, aqueles que nós poderíamos entender como elementos operacionais simples, que nós vamos levar, que nós vamos utilizar para ser repassado para outros, e até jumentos e jumentas como sendo aquela possibilidade de nós mesmos lançarmos mão de um recurso para nos descansarmos no transporte e no deslocamento. Então, todos esses componentes aqui estão definindo a chance que ele teve de ampliar o seu ativo pessoal, as suas próprias virtudes. Não perdeu tempo. Além de ter visão, ele foi alguém que soube utilizar a sua visão em favor do seu crescimento. Ele sai crescido do Egito e acrescido desses valores. Só que, se por um lado há um ganho, há uma consequência, que também foi comentada na semana passada, a questão da lei de causa e efeito, quando há a violação da lei escrita na intimidade. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai. Sarai. Mulher de Abrão. Não vamos colocar essa explicação. Quem é Sarai? Quem é Sarai? Como nós poderíamos perceber este modelo, este acesso a Sarai? Sarai detém a formosura, essa beleza, ela tem uma conquista, mas traz em si uma deficiência, né? Vamos colocar assim. Quais seriam os aspectos de Sarai? Beleza,
Você fala isso aqui. O que mais que ela representa? Até tudo simpatia também, né? Atração da atração não só para mulher. Se dá para colocar, né? Vamos colocar aqui simpatia, tá? O que mais que ela representa? Sabedoria? Obediência. Ela foi sábia ao obedecer, né? Você quer pegar um outro? A obediência, o que mais? Coragem. O que mais? Submissa? Oi? Sedutora? Interesse? Ambição, né? Também. Ambição? É, ambição. E Jesus. O que mais? Pode falar, gente. O que vocês pensaram dela aí? O que vocês pensaram nessa área? É. Como que é? Pode. A ambição ficou mais nítida, né? A ambição ficou super nítida. O que mais? E ela também queria o conhecimento, né, Lili? Ela queria o conhecimento. Ela queria aprender também junto a eles, né? Do povo, porque é sabedoria já tem, né? Inteligência? É, isso. Inteligência e sabedoria. O que mais? Mais algum aspecto dela? Aceitação? A aceitação? Dentro dessa questão também, que de alguma forma se relaciona com a obediência. Tá bom? Quer colocar mais algum aspecto do salário? O salário representa a condição interna, na intimidade do nosso ser, e muitas vezes nós temos estudado o aspecto feminino como o plano do sentimento, das emoções. Nós teríamos aqui uma série de posicionamentos que poderiam ser incluídos sem dúvida em salário. Mas aqui fica claro que ela se coloca dentro daquela condição proposta, dentro dessa submissão, que é uma submissão natural desse processo. Curvar-se aos argumentos da razão. Curvar-se aos argumentos da razão. Aqui que parece um aspecto negativo, aqui nós perguntamos, será que existiria outra alternativa no contexto? Ela se tem uma resposta. Ela se tem uma resposta. Que a fome era fácil. Esperar a morte chegar ou fazer um novo movimento buscando a vida. Então aqui nós teríamos de avaliar a coragem, sem dúvida, como compromisso do casal, né? Um casal que se lança, um casal que ousa, que busca com os próprios pés
o movimento mudar. Porque mudar não é simples. Todas as pessoas optam por ficar estacionadas pelo responde. Quantos optam por essa posição? Aí é fome de tudo, né? Total. Na abrangência, né? E fala que tá bom assim, não, né? E aí fica bem, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Sem qualquer movimento mudando. Mas eles tiveram coragem. E essa coragem de Abrão, teve muita coragem. Ela compartilha essa coragem. Quando ela sabiamente obedece. Se estou faltando aqui, do meu ponto de vista, um aspecto que também é importantíssimo. Ela confiou? Ela confiou nele, confiou que ia dar certo. Então, ela também é uma mulher de fé, de muita fé. E assim, na sabedoria, ela obedece. E obedecer aqui é mais do que submissão. Porque na submissão, nós podemos imaginar que é só um posicionamento externo, né? Exterior. Muitas vezes a pessoa está submetida, mas dentro dela ela está inteiramente rebelada. Não é a posição de coragem. Ela está submetida. E obedeceu de coração. Ela absorveu a proposta e viveu segundo essa proposta. A questão sedutora. A sedução é um componente que está intimamente atrelado a esses dois aspectos, né, que foram situados como componente que nós estruturamos como o chamamento para o pecado, né? Vamos colocar, que foi a relação que nós fizemos com o fruto, que era também agradável à vista. Ela é agradável à vista. Então a sedução passa muito por esse aspecto, daquilo que agrada à vista, para ser um elemento capaz de ativar aquilo que é a motivação interna, como se fosse um incentivo externo. Você incentivar para despertar a motivação. Tá? A sedução tem esse papel como uma estratégia exterior para ativar aquilo que possa estar adormecido. Bom, todos esses elementos. Ambição. A ambição aqui é um componente negativo ou positivo? Se a gente vê, em geral, a ambição como um aspecto extremamente negativo, não é isso? Mas será que é realmente totalmente negativo? Se nós não tivéssemos ambição de conhecer um pouco mais, será que nós buscaríamos ler uma página, procuraríamos nos informar? Então é a ambição, é esse querer mais, que nós identificamos aqui como um componente virtuoso. O querer mais. Sem ambição nós não evoluímos. Mas a evolução não pode ser suplantada pela ambição. Aí que é a medida de cada um dos pontos. Porque todos os componentes podem, se bem posicionados, serem utilizados a nosso próprio favor para a conquista da evolução. Então aqui nós temos uma série de valores importantíssimos. E o inferno? Aqui nós falamos de um terreno. Um terreno que não estava devidamente preparado. O que precisa ser preparado? Que tipo de solo era a intimidade do caráter? Talvez um solo que precisasse ainda ser arado. Um solo que precisaria ser realmente saneado de pedras, de espinheiros, uma série de elementos para que a semente
para que a semente, que representaria o vir a ser dessa nova humanidade, vai ter chegado lá na frente e chegar aqui? Jesus, porque é dessa linhagem que nós vamos encontrar todo o movimento para alcançar o homem novo. Esse terreno ainda estava infértil. Ele precisaria ser laborado, preparado no tempo para acolher aquela semente preciosa, esse novo homem. Então a infertilidade aqui pode ser traduzida para nós como idade espiritual, desafios a serem vencidos, saneamentos indispensáveis, tá? Então tudo isso. Então caráter para nós continua sendo um aspecto da nossa intimidade, demandando experiências com vista à transformação. Sabe? Nossos grandes objetivos na vida, quando a gente fala em evolução, nós estamos falando em quê? Renovação, né? Nós estamos falando de reforma íntima. Nossas uniões todas poderiam ser fixadas apenas nesses dois aspectos. Novo, o novo como expressão da reforma íntima. Toda semana nós poderíamos discutir algum aspecto dessa mudança que nós estaríamos estudando alguns dias. Certo? Faz parte da nossa pesquisa. Aí, eu sei que eu posso pensar que a razão, ela contém todo todo esse movimento aí, e o sentimento, ele é o produto desse movimento que se faz negativo e positivo. Aí eu poderia dizer assim, que começa um sentimento, é a razão mais apurada. Essa questão, qual a estrutura que é inicial, também é um desafio. Tá? Quando nós do Evangelho somos discutidos, nós aprendemos que os instintos são milhões de sentimentos. Tanto aquilo que assegura a nossa vida. Então, como se puder, semente do sentimento é um instinto, que é super automático. Então, nós percebemos que não é tão simples estabelecer um ponto inicial preparado. Aqui começou um elemento, aqui começou o outro. Só que o homem antes, ele era só instinto. Ele era só instinto. Então, aquela raiz inicial, nós poderíamos dizer que ele era instinto físico. No tempo, ele foi representando ou vivendo uma série de papéis que promoveram a construção, que nas várias etapas, ele adquiriu a razão, com a capacidade de seguir, com a capacidade de nomear. E didaticamente nós podemos dizer que ele também trabalhou suas emoções, que são viscerais, porque as nossas emoções são viscerais. Quando a gente está com raiva, você pode até não reagir, segurar o instinto, mas o que acontece na hora que você está com uma raiva? Você amarela sem defeito. Fisicamente, tem uma descarga. Quando a situação é visceral, tão profunda, você treme por dentro. Né? Você pode segurar, não dá uma resposta, mas você teve toda uma descarga da fragilidade. Isso fala da força da emoção, como se a raiva estava lá de trás. E foi isso que foi dito no projeto de você. Está lá. Só que com o tempo isso vai sendo transformado em sentimento. Então nós já estamos falando
condição mais elaborada. Mais elaborada. E para nós, em função da nossa idade espiritual, fica às vezes difícil definir o que é um sentimento como expressão de virtude sublimada mesmo, equilibrada, e aquilo que ainda retrata as nossas emoções, os nossos padrões mais primitivos. Então não é simples. Quando nós estudávamos esse mesmo tema, era um grande desafio. Nós sempre aprendemos que a razão deveria conduzir, não é isso que nós falamos para a gente? Ou a razão conduzindo o sentimento. Aqui nós falamos de que sentimento? Que sentimento? Esses que ainda são tão primitivos, que se assemelham a emoções que vêm como aquele cavalo totalmente descontrolado, ou um sentimento que já está pouco demais filtrado, sutilizado e já sintetizado no amor. Nós acreditamos que o sentimento por excelência que é o amor, ele não é na vida. Não é isso que ele aprende? Então vai chegar um tempo que essa razão vai se submeter ao amor. Nós ainda temos na razão um instrumento didático, uma ferramenta para nos auxiliar nessa caminhada, para fazer o trabalho, quando ainda os nossos sentimentos se aproximam muito da humanidade. Porque o nosso sentimento ainda é: o que é bom para mim? Eu quero isso e acabou. Amor com pouco de compaixão, com egoísmo, tá? Com egocentrismo. Só que a proposta de razão é vivência de expressões com valores profundos, a capacidade de abstração, a transcendência que a razão permite no pensamento, que acessa ideias, sem que essas ideias sejam decodificadas em palavras. A linguagem dos espíritos é a linguagem dos espíritos. Cada um é egresso de um país, no entanto, na linguagem do pensamento, consegue trabalhar na sintonia a razão de ser do diálogo a partir da origem. Você decodificar uma unidade a cada coisa, porque já consegue fazer uma comunicação a partir da ideia. É a ideia que é a ideia que é a isso é evolução. Eu não sei se está dentro, me tivesse que comentar aquela fala de Pietro Baldi, que a gente vai retornar no instinto, que o bem vai ser instintivo em nós. Está nesse movimento? Sem dúvida. Ele fala que as virtudes serão o instinto. As virtudes serão o instinto. Então, quer dizer, se nós colocamos virtudes aqui como a decodificação dos nossos sentimentos frente à vida, então, docilidade, gratidão, tá certo? Todos esses componentes, como se fossem a decodificação das virtudes, vão ser processos automáticos. Virar instinto é isso. Serão processos inteiramente automáticos. E a pessoa vai conseguir responder à vida de forma natural, mas segundo a tônica das suas consultas. Então, sem dúvida, nesse momento, a razão vai comandar o sentimento. Não, porque o amor não pode ser contabilizado, né? Não pode. Então, o amor é preciso colocar para nós como a razão, a meta, o fruto, né? Esse amor que cresce. Aqui, então, é por isso que os espíritos, assim, né, superiores nos mandam, estão dizendo, né, o amor, ele age já sobre o julgamento, não precisa da razão para que nós possamos fazer uma equação, né? E aí nós temos que ter um tempo para julgar o que nós devemos fazer, os sentimentos que devemos tomar de acordo com uma atitude.
agora me veio assim, limpou, sabe? Porque quando fala assim, o amor, ele agora falou o instinto, ele vai ser automático, porque nós já estamos, já julgamos assim, já com sentimentos já analisados. Já foi incorporado na nossa estrutura. Então ele sai de nós naturalmente como uma conquista. É muito bom, porque a gente assim, o amor, ele, quando você tem um amor assim, você age, mas aí você não vai, eu falo no posicionamento que nós estamos, no patamar, né? Na evolução. E aí a gente precisa mesmo de dar um tempo para que nós possamos agir sem o ímpeto do sentimentalismo. Você né? analisa que a gente já tem alguma conquista nesse campo para nosso estímulo? Nós já temos Alguma conquista nessa área, em alguma área, para que a gente tenha um estímulo de continuar na luta? Como é que você analisa essa questão? Já vai ter alguma conquista? Eu acho que nós temos muitas. Muitas conquistas. Porque se você pensar bem, quantos nós somos? Não sei. Né? Não sei quantos nós somos. Mas cada um de nós representa um esforço de crescimento que está vinculado a um esgotamento desse outro. Quantos aqui estão com o seu grupamento familiar? A maioria está aqui sozinho. Isso não é aquilo que nós falamos do exercício do Penal. É aquilo que fala da busca do diferente. Agora, será que nós estamos vindo aqui simplesmente para recolher informações? É assim, né? Aí é muito. Deixa eu pensar que a gente veio para recolher informações. Será que não teria uma coisa mais agradável, mais light para fazer? Do que estudar e às vezes escutar coisas que não tem. Porque a gente pode dizer muitas coisas que coloca a gente a pensar, né? Até que ponto que eu vou continuar nessa busca, uma vez que isso achei em mim questionamentos e dúvidas tão profundas. Então a gente tem que pensar que está acontecendo um movimento de mudança. Irmão X, essa história, na verdade, é até para editar, sabe? Essa história, mas aí editar a história agora, porque tem a ver com e a gente sabe que tudo é integrado, tudo acha que é para editar, na verdade é para permanente. O livro Ponto de Conto, ele fala para nós a história de um semeador, mas o título dado é o semeador incompleto. O semeador incompleto. Ele diz o seguinte, que essa pessoa era um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde existisse, que onde estivesse, atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Pessoa de bem? Qual perfil? Fácil, né? Inteligente, sincero, convicções fortes, maneiras francas e não retinha aquilo que ele conhecia, compartilhava em toda oportunidade. Excelente conversador. Ocupava a tribuna com êxito invariável. As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios quais arabescos maravilhosos de som. Gente, olha só a capacidade do irmão X. As palavras fluíam com arabescos de som. Olha só. O dom dessa pessoa conseguia trabalhar ideias, quer dizer, ilustrava, desenhava na mente das pessoas, né? Através da fala. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto,
espalhava tesouros verbais. No entanto, reconhecia-se incompreendido de toda a gente. Ninguém me compreende. Em verdade, no fundo, exaltava o amor. Todavia, acima de tudo, queria ser amado. Aí tem o desafio. Salientava os benefícios da cooperação, contudo, estimava a colaboração alheia, sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno. Então, na hora de colaborar, ele achava que aquilo era pouco. Achava que era pouco. Sorria contente ao receber o título de orientador. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Habituaram-se, por isso, ao patriarcado absorvente, criado pelos homens na imitação do patriarcado libertador de Deus. Tem a ver com a nossa missão, gente? Patriarcado libertador de Deus, não é esse, Abraão? Então ele ficou preso nessa posição aqui. Ele como um orientador. Ele aciona. Ele o condutor. Essa é a condição do nosso personagem. Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam o brilho. Faltava-lhe a claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Segundo, mas com o tempo foi perdendo. Servo caprichoso e rígido, insulou-se no estudo das letras sagradas. Olha só, porque é dado a esse tipo de estudo muito acadêmico, muito fechado, né? Pesquisas e mais pesquisas. Vamos pesquisar, né? Então foi isso que ele fez. Insulou-se no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da Boa Nova, descobrindo para ele mesmo a posição de semeador incompreendido. Semeador incompreendido. As estações correram sucessivas e a luz de cada dia encontrou sempre sozinho e distante. Dizia-se enfastiado das criaturas. Semeara entre elas, afirmava-se, as melhores noções da vida, recebendo em troca a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo. E porque não desejava contrariar a si mesmo, retirara-se das atividades sociais a fim de aguardar a morte. É um risco de todos nós temos, tá, gente? Essa aqui é uma história que pode ser a nossa. Efetivamente, o anjo libertador, depois de todo o tempo, seja subtraído do concílio natural. Estranho agora ao ambiente carnal, vadeou em estrela obscura durante muitos anos. Mantinha-se apagada a lâmpada de seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser visto pelos emissários celestes. O inteligente instrutor, sim, valeu-se da prece. Afinal, foi sincero em seus pontos de vista e leal a si próprio. É uma pessoa do bem, né, gente? Ele não é do bem? É do bem. E tanto movimentou os recursos da oração que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas benditas, desceu em pessoa aos círculos tenebrosos. Então, Jesus não nos abandona, né? A gente chama, ele aparece. Ainda que esteja nas regiões mais densas. E a resposta foi pessoal. Sentindo-se agraciado, o infeliz aminou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Depois de uma longa exposição verbal do aprendiz, perguntou o mestre amorável: que missão desempenhaste entre os homens? O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da justiça e esclareceu: Senhor,
Minha tarefa foi semelhante a daquele semeador de sua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando suas lições na terra. No entanto, não fui bem sucedido no ministério. As sementes que espargi, a mancheias, sempre caíram em terras sáfaras. Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade destruindo-as. Surgiam espinhos da insensatez sufocando-as. Crescia o lodo do mal, anulando o esforço. Nunca fugi ao trabalho de oferecer meus ensinamentos com abundância. Atirei-os aos 4 cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Eu justificava o condomínio, e porque os lados divinos sabem responder, o aprendiz continuou. Me atendente. Lamundes e lamundes, queixa. Posicionamento em nossa defesa o tempo todo, e sempre realçando a falta de resposta. E ao contrário, definindo ingratidão e incompreensão. Jesus citava, e o aprendiz continuou. Portanto, é imperioso reconhecer que te observei essa advertência. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Verificando-se novo intervalo de que o Senhor tem perturbado a serenidade. Se tiraste tantas sementes a ele, que fazias do sol? Foi isso que nós começamos anteriormente. Acredita que o Supremo Criador conferiu a eternidade ao pântano e ao espinheiro? Os pântanos devem sempre pântanos e os espinheiros sempre espinheiros? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? É fácil para a semente. É fácil, né? Muito fácil para a semente. Porque os princípios sublimes da vida procedem originalmente da providência de Deus. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta dos servos, disposto a contribuir com o próprio suor. Adão tinha certos servos. Sem o trabalho de esforço próprio, nós não vamos chegar em canto nenhum. Não vai aparecer do nada. Nosso trabalho é esse, no piso da terra. Esse é o nosso trabalho. E aí sim, nós vamos conseguir que haja um preparo à semeadura. Esperava da casa que o lado lodacento te procurasse as mãos. Olha só, gente, não é isso que nós queremos? Aí que a falta de noção, a não utilização da razão, se identificar nessa expectação. E olha só como ele fala, esperava da casa que o lado lodacento te procurasse as mãos para ser drenado, que as pedras te rogassem remoção, que os deslegais te pedissem convivenda, permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Então, algumas coisas só a lógica vai definir para nós. Só a lógica vai definir, dentro de um contexto natural. Foi isso que Abraão fez com Sarai. Olha, a situação lá é essa. A situação lá é essa. Quando Antônio conversou com Alcione, lá funciona desse jeito. A lei da razão é essa. É a razão estabelecendo para nós diretrizes de segurança. E nós não podemos dizer mais tarde, eu não sabia. É esse plano de conhecimento que a razão implementa para nós. Aí nós vamos falar, chegar no plano espiritual e falar assim, nossa, mas eu deixei de terminar. Se diz. Em favor do outro. Aí vamos me perguntar, e com você? O que você fez? Quais as mudanças implementadas na sua intimidade?
Você virou Sara? Você virou Abraão? Você virou Paulo? Porque o desafio é de transformação. Todos os elementos só estão junto de nós como instrumentos didáticos e nós não podemos apropriar dos valores alheios e falar assim, Deus estava junto com fulano, Beltrano. Não adianta, não transfere. Não transfere. Não transfere. Então nós podemos dizer o seguinte, nossa, eu fiquei ali na tarefa como um pilar, auxiliando o Pai com muito que eu fiquei. Ótimo. Concessões serão realmente concedidas em seu favor. Mas você deverá implementar dentro da utilização dos servos e servas em sua intimidade o preparo do terreno. Lembrei daquela dona lá, eu conheci Bezerra de Menezes, então vou dar conta pior ainda. Eu acho que já está na hora do Bezerra de Menezes. Eu vou terminar aqui, a gente passa por aí, né? Porque a gente ia saber, né? É a gente mesmo, né? E eles iam ficar aqui, a gente já está quase acabando, senão não temos que comentar um pouquinho sobre ele, né? Bom, contudo, tua parábola não se refere aos nossos deveres para com... Ah, não, Jesus falou isso com ele? Eu questiono Jesus aqui, ó. Antes de nova Paulo que se fizer, o crente desapontado objetou. Contudo, tua palavra não se refere aos nossos deveres para consolo. Essa aqui é mesmo a palavra ali. Tornou Jesus complacente. Estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Jesus não deixa problema, não me reportei à vinha do mundo, a sabor exposto, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? Tá? O ex-instrutor silenciou em pranto convulso, porque nós temos a capacidade no uso da razão para dar uma mastigada e ficar bem presos nós mesmos. Mas isso não é sustentável. Isso não é sustentável. Porque, olha só, duas palavras não falam isso. Mas como ele era conhecedor, Jesus transformou de quantos exemplos? Vinha do mundo, chamou do esposo, trigo da verdade, joio da mentira, o maior será o servo todo, trocou 5 exemplos. Nessa parte, de fato, não, né? Você tem razão. Mas aqui, não tem esses outros 5 pontos como referência claríssima de que teria que ser trabalho? Porque nós nos apoiamos num ponto e queremos transformar esse ponto na verdade absoluta. E aí, não estou falando. O ex-instrutor se iniciou em canto com ele. O Senhor, todavia, pagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou: volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre. E não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Não podemos esquecer disso. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera sólida das paixões separadas. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajudará a ti mesmo. Por enquanto, és apenas um semeador incompleto.
espargiste a semente, mas não consultaste as necessidades do solo. Cada gleba tem as suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Vai, e antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Olha só, gente. Virtudes, né? Fraternidade e entendimento. Nesse instante, o ex-pregador da verdade sente-se impelido por ventos fortes. Além do renascimento, arrebatavam as esferas mais baixas, onde, novamente encarnado na carne, trabalharia não para ser compreendido, mas para compreender. Então, o desafio é esse, né? Compreender. Bom, nós pensamos no dia de hoje fazer uma referência à Maria de Menezes. Nós adultos, né? 29 de abril. Esse símbolo, sem dúvida, representa para nós espíritos o símbolo de esforço, um elemento que apresenta como conquista uma série de valores que nós necessitamos, sem dúvida, trabalhar. As características que nós poderíamos listar desse modelo, que nós buscamos, infelizmente, modelos dos homens, né? Não deveríamos, mas ainda pedimos essa realidade. Mas como referência, né? Oi? Não é válido como referência? Qual que é o que modelo? O modelo Jesus, né? Guia pode ter mais de um. Quantos metros? Muitos, mas Que Jesus alimentou? modelo sim. Quantos metros Jesus recomendou? Um só. Que é o Cristo. Só um metro. Que é o Cristo. Mas nós sabemos que nós aprendemos e evoluímos pela observação, não é verdade? Pela observação. Nós, se a gente tivesse que dizer tudo, seria muito complexo. Então, na troca, por isso que a equipe abre espaço, uma acreditar mais ampla, que não fica um pensamento fechado, só uma linha de pensamento. Mas nós abrimos um leque de possibilidades quando cada um traz a sua contribuição. Aí a soma. E nós conseguimos perceber com mais clareza uma série de elementos, agregando informações. Por isso que a gente busca, se não X, grande, nós buscamos vários orientadores que são para nós esses companheiros que retratam possibilidades diversas de analisar a própria vida, como se fossem várias razões em idades distintas, para que possam iluminar e guiar a nossa condução de construção do sentimento até que ele seja de amor legítimo, puro e reflete a grandeza de Deus, aquele que nós temos por dentro. Bom, então, na verdade, guia e modelo somos, mas nós nos espelhamos nas virtudes de fulano, é uma pessoa que é a perseverança. Então, isso fica aí como registro para nós. Se viver de Menezes, para nós, que virtude ele representaria? Trabalho. Hoje no Evangelho não tem trabalho. Eu praticamente sintetizo o amor. Humildade. Eu praticamente sintetizo o amor, pra mim, na minha condição. Que engloba tudo. Humildade.
Bondade. desprendimento. Coragem. Que mais, gente? Coragem? Eu perdi o Desprendimento. desprendimento. Eu acho que bom só o pai, mas ele é bondade, ele é muito bom. Bom, mesmo. A visão, né? Que ele conheceu Jesus, você tem que seguir uma época. Certo. O que mais? Carinho, ele era muito carinhoso. Carinhoso. É, Deus seguinte. Dedicação. Total. Oi? Carismático. Carismático. O que mais que a gente consegue ver? Não sei de onde. Serenidade, acho que não foi. Sabedoria, né? Sábio. Ele tinha o dom da unidade, né? Agregador. Determinação, liderança. Vou colocar liderança unificadora, tá? Tem vários tipos de liderança, né? Então, então, porque aí já ficou bem caracterizado. Tolerância? Pacificador. É só casado, não vai Nós vamos para trabalhar cada tópico desse? Não, né? É só casado, né? Já tem mais um pedacinho. Quê? Disposição. Incansado, batalhador. Gente, eu estou desconfiada que ele pediu uma herança. O que você acha? Eu acho. Vocês acham que ele pediu uma herança? Senão que ele podia ir embora, ele teve disposição de estar uma herança. Mas eu estou desconfiada que ele está carecendo de mais cedo, tá? Disposição. Não mais, você tem a conta, tá? Porque não tem erro nenhum, não. É só uma ideia. Quê? Amor. Tá? Abnegação total, né? Quê? Abnegação. Abnegação. A gente é tão raro não falar de abnegação. Mas é sua. Não, mas ainda eu queria tanto que não fosse a mim. Hã? Talvez ela esteja... O médico das almas, né? Não. Não? Generoso. Generosidade. Oi? Você falou? Ah, não. Você viu que não pode. Não, ficar na frente, ele fala não. Porque senão eu pensei que eu estou forçando. Mas... Chegar lá, onde você... Né, mas então quer dizer que Tá salvo. nós duas acreditamos nessa pessoa de acreditar na generosidade dele, como um valor. O quadro, né? É pequeno. O quadro é pequeno a gente está os valores que ele demonstrou nessa reencarnação.
Mas por que nós gostaríamos de realçar a generosidade? A generosidade é algo que se conquista numa única reencarnação. Ele foi filho de pais generosos. Tá? O pai, ele possuía uma capacidade financeira muito estável, mas era alguém que já vivia uma generosidade tamanha que lançava os seus recursos em favor dos outros. Então nós percebemos que o pai deveria isso. Só que no plano administrativo da vida, ele acabou se complicando, se endividando. E com isso, como era uma pessoa muito boa, muito generosa, o que aconteceu é que os cobradores falaram assim, olha, não vai fazer assim. A gente está achando que você recompor, porque você não pode ficar só fazendo dano para os outros. A vida não é assim. Então, ele falou assim, ó, então eu devo vocês mesmo, vocês podem pegar o meu patrimônio todo e está entregue, porque vocês, eu devo sempre restituir a vocês. Só que os credores não quiseram aceitar. Eles falaram assim, então nós vamos fazer diferente. Eu tenho como depositar os recursos, vou trabalhar, mas o que vier é de vocês. Então, essa é a postura do pai. Então, nós já percebemos na raiz de riqueza, um componente de generosidade. E aí você fica pensando, qual é o elemento que chama a atenção em Zaqueu, gente? Vocês entenderam agora? Captaram? Por que a razão queria chegar lá? Que característica? Lucas 19, Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então nós percebemos que o estudo dessa passagem tem a ver com a nossa condição também. Este também é filho de Abraão. Nós percebemos semeador incompleto que queria ser Abraão. Né? Ele queria ser só Abraão. Mas ele não queria utilizar os componentes da intimidade de Abraão, porque Abraão ficou com relação. Ele fez um movimento, ensaiou muitas tentativas de busca, errou, tentando pensar, e tentando buscar soluções, mas a questão nós vamos perceber como ele, em algum momento, quer antepor-se à solução individual, buscando soluções para as próprias mãos, tá? Então nós temos isso. Então, o primeiro, o semeador incompleto. E nós temos um filho de Abraão, que já é
fruto desse pai, que agregou uma série de valores. A passagem é das mais belas, né, gente? Essa passagem é um show, né? É um show. E Zaqueu significa o quê? O que significa Zaqueu, gente? Justo. O que mais? Puro. Tá? A palavra Zaqueu. Justo, puro, tá? Justo, puro. Ah, você está falando? A etimologia da palavra, tá? Significa isso. Justo, puro. Então não era uma pessoa qualquer, era alguém já caracterizado no nome por essas características. Porque a multidão o apresenta como quê? Publicano, cobrador de impostos E pecador. Tá? Mas é no momento do pecador que há uma resposta. Publicano, ele faz algum comentário? Era mesmo. Era chefe. Um chefe dos publicanos. a liderança. Era o chefe. Tá? Era o chefe. E era alguém que sabia administrar bem, e negociava com romanos, e negociava com judeus. Tá? Só mesmo. E chefe dos publicanos. Era rico. Ele já tinha posse, gente. Ele já tinha conquistas. Muitas conquistas. Ele não precisava usar o artifício da liderança para ficar rico, que é o que acontece muitas vezes. Usa do prestígio para ter bens secundários. Não, ele já era rico. Era rico mesmo. E vejam bem, e procurava ver Jesus. Teve notícia que Jesus viu um movimento e procurava ver Jesus. Era alguém que queria ver. Ele queria ver e procurava. Só que existem fatores limitadores à visão. Quais seriam os fatores limitadores? Multidão, vou colocar aqui. Multidão e abaixo de fatores. Ele se reconhecia, então, a humildade, gente. Ele sabia que ele era pequeno mesmo. Eu sou pequeno, porque tem um monte de gente aqui que é a nossa chance. E quais seriam os aspectos da multidão? Todos os nossos processos milenares. Tudo aquilo que nós precisamos abrir mão. Tudo aquilo que precisa ficar para trás. E o que ele fez? Só ficando para trás. Então, ele estruturou, dentro de um planejamento estratégico excelente, o fluxo da vida. E analisou, razão de novo, a direção que a multidão estava sinalizando, que era para onde Jesus ia, que a multidão vai, no ovo, né? Então a multidão ia e ele percebeu. Então ele se adiantou, planejamento estratégico. Ele correu, né? E correndo adiante, não adiantava só correr, porque ele, senão ele ia ser atropelado pela multidão, porque a multidão continuou no seu fluxo. Ele foi à frente e ainda lançou mão de um outro recurso. Subiu a uma figueira brava. Então, essa é a dinâmica de quem se coloca no processo de inovação. Nós temos de ir à frente e acima. Ir à frente e acima, que é o que a gente sempre comenta da evolução. E ele teve internamente o sentido, porque ele sabia que era por ali. E vejam bem, chegando naquele ponto, ele preparado para olhar de cima para baixo, o que acontece? Jesus olha para cima e vai ao encontro dele. No momento da prece, no momento de uma posição mental diferenciada, a resposta surge.
E aí fez aí a comunhão e vejam bem, viu? Aí Jesus ouviu. E disse a ele, e o nomeia. E o nomeia é concedida, Zaqueu. A resposta é pessoal. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E a resposta aqui, gente, fica para nós hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não foi ontem, tá? É agora. Agora. E essa disposição para responder precisa estar em nós. Senão a gente perde as oportunidades. E a oportunidade perdida, a gente não sabe como dar o cenário no pai. Não é hoje, agora, tá bom? E aí sim, o que aconteceu? A resposta foi instantânea. Apressando-se, desceu e recebeu gostoso. Deu todas as respostas, todas, aos comandos de Jesus. Desceu, rápido. Estou dizendo a hora não. Rápido, mas apressando-se, tá? A questão da noção da oportunidade. Apressando-se, desceu rápido. E recebeu gostoso, recebeu bem. Recebeu super bem. E aqui nós temos a questão. Nesse momento da comunhão, o que a multidão está? A multidão começa a galera, né? Eles viram aquele negócio ali. Eles estavam interessados em Jesus? Por que eles estavam indo atrás de Jesus? Algum interesse eles tinham. No mínimo que fosse curiosidade. Tá? Aí de repente eles assistem um negócio daquele. Aí eles começaram a benegir, jogar pedra, né? Jogar pedra. Murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Nesse momento, esse é um momento crucial da passagem. E que a gente estuda muito pouco esse ponto. O que vocês entendem disso que foi dito por Zaqueu? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele vive repetindo isso. O que isso significa? Como? Catalisador. Tá. Justificando? Você acha que esse movimento aí já é de usar? Oi? Estava se defendendo. Movimento de generosidade? Se já era ou se ele estava recompondo? Ou se era dívida? É dívida, gente? Eu acho que na hora que ele falou com ele, já veio já fluiu dentro dele os erros que ele tinha praticado. Devolvimento de coisa que não está fazendo. A gente sempre vê desse jeito. A gente sempre vê desse jeito, né? Fala sobre quando disseram com o fiel, fala que eles ajudavam, mesmo quando ele era cobrador, ele ajudava, cooperava com as famílias necessitadas. Então, gente, hoje, o nosso estudo é para nós mudarmos uma concepção em relação ao dinheiro mesmo. Tá? Se ele fica nessa posição, ele devia e ele fazia. Era por culpa que ele fazia. Não era isso.
É isso mesmo. Ele doava. E ele falou algo que você vai. Pequena eu sou, multidão eu tenho, tá? Aceita isso tudo, humildemente. Mas pecador eu não sou, não. Peraí. Isso eu não vou aceitar pra mim, não. Porque pecador para eles era alguém que não vivia na lei. Aí nós temos que ver o contexto. E aí ele falou o seguinte: eu vivo na lei. Tá? E aí diga de passagem, porque não vai dar para gente ficar detalhando muito, mas em Êxodo 21, tá? Quem gosta de ler lei. Então, Êxodo 21, 37, tá? A restituição quádrupla deveria ser feita em caso de roubo. A restituição quádrupla deveria ser feita em caso de roubo. Aí ele falou assim: se eu cometi algum equívoco, não é roubo. Escrita ali, ele não concordou que ele cometeu. Entendeu? E se em alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado, porque eu analiso isso como se fosse um roubo. Olha só. Um deslize, um equívoco, para mim eu levei. Então, aqui, ó, quadruplicado. Tá? Aquilo que é, quando na verdade a gente dá só 20%, tá? Já nem procurar. Eu tinha que dar 20% daquilo que fosse, como se fosse uma multa, né? Uma multa. No dia de hoje seria apaziguar. No entanto, ele tratava dessa forma. Outra questão. Era proposto a doação do dízimo aos necessitados. O que ele fazia? Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele estava preocupado em ajuntar os bens dele? A comer e faltar? Gente, detalhe. Tem demais. Era rico mesmo. Era rico mesmo. Ele dava metade tranquilamente, sem problema. Então, se aqueles que o estavam chamando de pecador, fazia de acordo com a lei. Ele fazia para muito mais do que a lei. É isso que nós temos que ver. Então nós temos que sair dessa ideia. Você dizia, não, é porque ele era generoso. Ele era generoso. Em termos da atitude. E a coisa era tão natural nele, que ele não ficava preso fazendo continuar, não. Ele fazia a conta para que ficasse bom para todo mundo. Porque para ele ficava bom dessa forma. Por isso que o nome é justo e puro. O nome é esse. Na verdade, ele deu para tudo. E a outra metade era da família, da empresa, que era a parte dele. Então nós percebemos a generosidade, aqui poderia ser o desprendimento, né? Nós temos uma série de colocações que retratam a sua condição. E desde o meio, ele falou isso para quem? Não, gente. Ele falou para a multidão. E tem hora que a gente tem que falar para a multidão escutar. Espera aí. Tá? Meu currículo não é esse, não. Tá certo? Porque a multidão quer nos pegar. A multidão quer que a gente fique no meio dela. A multidão não quer promover crescimento. Ela quer ficar fortalecida com a maior muda. Não é a multidão que vai promover nosso crescimento, não. E aí o que aconteceu? Eles deram na porta da casa, né? Na hora que ficou de diálogo assim. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E aí fica claro para nós o sentido dessa colocação. Este também é filho de Abraão. Não há dúvida. Esse é o novo homem. Esse compõe a condição. Esse aqui é um elemento que traduz todo o projeto de renovação. Esse é.
E isso aqui é a formação. E definindo que é para esta condição que ele veio. Tá? É importante que ele veio buscar e salvar esse amigo de Deus. Exatamente. Esse é o sinal como aquele controle caiu mesmo. Exatamente. Êxodo 21, 37. Bom, gente, o pastorino, analisando essa passagem, ele fala, o Cristo manifestou em Zaqueu, né? O Cristo manifestou em Zaqueu. Então ele coloca assim, um passo todo, vou só citar. Então, gente, depois eu estou falando a citação que está aqui, ó. 21, 37. Em Êxodo. Então, às vezes tem uns erros aí. Mas vamos deixar então para poder não perder o tempo, senão a gente fica preso no certo, no bonito da história, tá? Pode olhar então Levítico 5, 24 e número 5, 6 e 7, tá? Porque a lei repete. Mas ele situa 5 passos para que o Cristo se manifeste em nós. Primeiro, indispensável que a pessoa seja justa. Depois, que não tenha apego a seus bens, que a gente tem que abrir mão. Terceiro, que a pessoa queira buscar o Cristo. O efetivo esforço. O quarto, que ela se reconheça dentro das próprias limitações. E o quinto, que eleve as suas vibrações mais íntimas. Sem esses componentes, nós não conseguiremos trabalhar a floração dessas virtudes no nosso mundo interno. E definir o seguinte, que muitas vezes o mundo vai nos caracterizar como pecadores. O 5 é elevar suas vibrações. E nós precisamos sair daquela postura expectante. Para esperar. Vocês viram o plano de atividade de Zaqueu? Ele movimentou todos os recursos. Ele operou em todos os espaços. Quando há essa dinâmica, aí a resposta vem claramente. Isso aqui é a sabedoria do Evangelho.